fáceis. Então, a pergunta, ela fala assim, ó. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Item 1. Primeiro exemplo, a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração, certo? Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Então, todos nós sabemos que isso é verdade, temos aqui esse exemplo, né, e está envolvendo cinética química. 2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte de alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Então, você corta o alimento, né, a batata, por exemplo, você corta ela, ela vai cozinhar muito mais rápido, certo? 3. Na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Então, quando você vai fazer um iogurte na indústria, adicionam-se ao leite bactérias que produzem enzimas, e aí essas enzimas, elas vão acelerar as reações juntamente com outros ingredientes, açúcares e proteínas, e vai transformar aquele leite num iogurte. Então, são dadas essas 3 afirmações, e o exercício pede, com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente. Então, essa palavra, respectivamente, está sempre presente nas questões aí do Enem, e do vestibular em geral. Respectivamente, significa nessa ordem, 1, 2 e 3. Se errar a ordem, mesmo que você entenda, aí acerte, errou a questão. Então, aí ele dá todas essas opções, né? Temperatura, superfície de contato e concentração. Então, você tem que comparar o exemplo 1, o exemplo 2 e o exemplo 3. Né? Concentração, superfície de contato, catalisadores. Então, envolve esses 3 conceitos aí. Então, rapidamente, só para a gente relembrar, nível microscópico, né? O que acontece quando a gente altera a temperatura de uma reação química? Então, aqui nessa imagem, a gente tem, ó, um cubo, né, representando ali um sistema que está com uma temperatura menor. Então, aqui tem as moléculas, elas estão se movimentando numa temperatura menor. E ao lado tem outro cubo com uma temperatura maior nesse sistema. O que a gente está vendo aí? Olha, visivelmente, essas moléculas que, né, estão representadas aí por essas bolinhas, no caso, são os átomos dessas moléculas já separados ali, essas moléculas, elas vão, o quê? Se movimentar muito mais rapidamente. Então, quando a gente fala movimenta mais rapidamente, o que eu estou falando de cinética química? Movimento maior, né? Então, aumenta a energia cinética. Então, aumentando a temperatura, essas moléculas, elas vão se colidir muito mais facilmente. Então, para ter uma reação química, tem que ter colisões entre essas moléculas, elas têm que se chocar. E se eu aumento a temperatura, a chance disso acontecer é muito maior. Eu vou fornecer uma maior probabilidade dessas moléculas se chocarem, né? Não é verdade? Quando eu falei disso na aula, eu comentei, dei um exemplo assim, por exemplo, você está na sua sala de aula, lá, assistindo aula, daqui a pouco ocorre um evento lá fora, uma explosão, qualquer coisa, e todo mundo se assusta com isso e sai correndo da sala. Então, aumentei a temperatura. Então, a chance de você se colidir com o seu colega é muito maior do que se você tivesse ali, quietinho, assistindo aula, ou então, saindo normalmente no seu horário. Então, houve uma alteração nesse sistema, que foi o aumento da temperatura, que provocou a maior probabilidade dessas moléculas se chocarem. E por isso, a chance de acontecer a reação química é muito maior. Então, por isso que quando eu aumento a temperatura. Então, eu sempre falo assim para os alunos, ó, todo mundo sabe que quando a gente aumenta a temperatura, vai cozinhar mais rápido. Mas por quê? Pergunta de criança.
Isso é pergunta de criança, né? Pergunta, mas por que acontece? Ah, porque sim. Não, porque sim não é resposta. Tem um motivo, né? Que esse motivo é explicado dessa forma. Olha, aumenta a temperatura, porque quando aumentamos a temperatura, aumenta a energia cinética das moléculas, elas se movimentam mais, se chocam muito mais facilmente, e por isso a chance de acontecer a reação química é maior. Olha que beleza, você dá uma explicação dessa para a criança, ele já vai ser um cientista, né? Já vai gostar desde pequeno aí. Segundo fator que altera, né, a reação química, a velocidade, é a superfície de contato. Então, falamos disso na aula sobre o experimento, de colocar lá o comprimido inteiro, e aqui do lado, ó, desse lado direito, aqui do copinho, e o comprimido triturado do lado esquerdo. Então, o que a gente tem de fator aí? É lógico que é óbvio, a gente sabe que acontece isso, porque a gente vive isso no nosso dia a dia. Né? Então, o comprimido triturado, ele vai dissolver muito mais rápido, a reação química vai acontecer mais rápido, no caso do comprimido efervescente, do que o inteiro. Mas por quê? A pergunta que não quer calar, por quê? Porque sim não é resposta. Então, porque quando você aumenta a superfície de contato, ou seja, a área de contato daquelas moléculas vai ser muito maior com o solvente, com o reagente, no comprimido triturado do que no comprimido inteiro, porque você triturou aquelas partes, dividiu em várias, e aí você tem mais superfície de contato do reagente com essas moléculas, no caso aí do comprimido, né? Então, por isso que a velocidade aumenta e a reação acontece mais rápido. A mesma coisa, eu coloquei esse exemplo aqui do lado, de uma fogueira. Você vai fazer uma fogueira. Você vai colocar a madeira, tudo empilhado uma em cima da outra ali, bem compactado. Você vai conseguir fazer essa reação de combustão. Só que vai demorar um pouco, né? Se você montar essa fogueira de uma forma que essa madeira ela fique mais separada um pouco da outra, como está aqui na imagem 2, como a gente vê essa imagem sempre, né, nas festas juninas, né, essas fogueiras, eles montam desse jeito. Por quê? Desse jeito, eu vou favorecer o contato do fogo com a madeira. E aí eu consigo acelerar essa reação química. Então, vai pegar fogo mais rápido. Essa imagem aqui caiu numa questão também de vestibular, desse jeitinho aqui. Então, qual é o fator que está envolvido aqui? Superfície de contato. É esse o fator. Contato do que com que? Do seu reagente dos seus reagentes, na verdade. Dos reagentes envolvidos na reação. Né? Tá? E o exercício, ele fala de alimentos. Então, a mesma coisa. Não coloquei a imagem aqui, mas é o mesmo pensamento. Se você pega uma carne inteira, tá? Pega uma peça de alcatra, coloca lá em cima da pia, inteira, e pega essa mesma peça de alcatra moída, e coloca do lado, e deixa lá de noite para o dia. No outro dia, você vai olhar, a peça que estava com a carne moída toda, né, triturada, né, moída, vai estar muito mais degradada do que a outra que está inteira. Ela vai estar degradada também, a inteira, só que quando você cortar, você vai ver, por fora ela vai estar mais degradada e por dentro não. Então, demora mais para ela degradar. O que seria essa degradação? Reação química da carne com oxigênio do ar, né, que vai causar essa degradação. Então, quando você tem aumento da superfície de contato, no caso do exemplo da carne, é a superfície de contato da carne com o ar. Então, são reagentes envolvidos nesse processo aí. Tem esse outro fator, que não está falando na questão, mas também foi trabalhado, que é o envolvimento da pressão, né? Então, quando você aumenta a pressão, você vai favorecer que essas moléculas fiquem mais juntas. Elas não têm espaço para se movimentar, né? Então, elas vão ser obrigadas a ficar ali juntas. É a mesma coisa eu pegar a sala de vocês, sala de aula com 40 alunos, né? E pegar essa sala inteira e levar lá para a sala da professora Eliane Beatriz, lá da coordenação. Vai entrar todo mundo lá dentro.
fecha a porta. Nossa Senhora, né? Pequeno o espaço. Então, de alguma forma, eu apertei vocês ali, eu exerci uma certa pressão. Isso é um exemplo que me veio agora para vocês entenderem que a chance de vocês se encostarem ali na sala da professora Eliane é muito maior do que a chance de vocês se encostarem na sala de vocês, que vocês têm mais espaço para transitar. Isso tem a ver também, né, com os estados físicos da matéria. No caso aqui, a gente está falando de pressão, né? Então, aumentou a pressão, então aqui o desenho, aumentou a pressão, eu vou obrigar essas moléculas a estarem mais juntas e elas vão se colidir. Então, a chance delas reagirem vai ser maior. Então, a explicação é essa. Por que que a panela de pressão cozinha mais rápido? Por quê? Ah, porque a temperatura é maior? Não. A temperatura dentro da panela de pressão é a mesma numa panela tampada normal. Não é a temperatura o efeito ali, é a pressão. Porque além da temperatura, você ainda tem a pressão, ou seja, a molécula, ela perde a chance, né, de se fugir das colisões. Então, ela acaba sendo obrigada a colidir uma com a outra, tá? E a concentração, a mesma coisa. O que é concentração? Quando você faz um suco mais concentrado e um suco mais fraco. Mas uma groselha, por exemplo. Faz uma groselha com bem pouquinha groselha, vai ficar uma água, né? Horrível. Faz uma groselha lá, bem caprichada, bem concentradinha, vai ficar bem mais gostosa. O que você tem mais ali quando está mais concentrado? Tem mais matéria, quantidade de matéria. E o que a quantidade de matéria fala? Que você tem mais moléculas, né? Então, nesse desenho aqui, ó, do lado esquerdo eu tenho menor concentração, do lado direito, maior concentração. Então, o que a gente consegue ver? Tem mais moléculas, mais quantidade. Ao contrário, é diferente do que a gente estava falando antes. Eu estava mostrando a temperatura, tem a mesma quantidade de bolinhas ali. A única coisa que mudou foi a movimentação delas, né? No caso da concentração, você tem mais bolinhas, mais moléculas. Então, gente, se eu pegar a sala de aula de 40 alunos, o terceiro A, colocar o terceiro E lá dentro, vai ficar 80, muito mais concentrado, certo? A chance de vocês se colidirem e gerar uma reação, que a gente está fazendo esse paralelo aí para vocês entenderem, né? Uma reação química, vai ser maior quando você tem um ambiente com mais quantidade de matéria, certo? Então, é isso, a concentração, quando ela é maior, favorece mais colisões, porque tem mais quantidade de matéria ali. Então, a reação vai ser mais rápida. Catalisador, nós falamos na semana passada. Então, o que o catalisador fala? Na questão, né, ele está colocando, ela falando do iogurte, das enzimas, que vão agir no sentido de acelerar. Então, é uma coisa a mais que ele colocou ali. Ele não fez uma alteração, né, de situações, ele colocou algo a mais, ele colocou um fator a mais ali dentro, colocou uma substância. E essa substância fez acelerar a reação química. Então, essa substância que ele coloca é o catalisador. O que o catalisador faz, em linhas gerais? Diminui a energia de ativação. Então, aqui nessa imagem, nós temos um gráfico, ó, com uma curva vermelha, que aqui mostra a reação sem catalisador, nesse gráfico, e a linha azul, que é a reação com catalisador, ou seja, a montanha que os reagentes têm que vencer é mais baixa, então é mais fácil você pular uma montanha mais baixa do que você pular uma montanha mais alta, certo? É muito mais fácil. Já brincaram de pula-mula, aquela brincadeira que você põe a mão no colega assim e pula? Isso é uma brincadeira da minha época, né? De agora, acho que o pessoal não brinca mais. Mas se você pega um colega seu pequenininho para pular, beleza, você vai e pula facinho. Agora, você pega um grandão para você pular. Como é que você vai fazer para pular? É bem mais difícil. Então, o catalisador, ele faz isso, ele vai diminuir essa altura dessa curva, dessa energia de ativação. E aí, a reação vai mais rápido. E é isso que a enzima faz, tá? Então, na questão, voltando aqui, ó, a gente vai ter que escolher qual alternativa. Já apareceu aqui a resposta, né? Porque tá automático. É exatamente essa. Então, na primeira frase, ele fala sobre a conservação na geladeira. Então, que efeito que eu tô vendo aí? Temperatura, né? Ele fez ao contrário, ele não aqueceu, ele resfriou. Então, se ele resfriou e diminuiu a chance das moléculas se colidirem,
Se ele resfriou, né, diminuiu a chance das moléculas se colidirem, porque a energia cinética, né, quando a gente está com frio, a gente não fica ali encorujadinho, quietinho, não se mexe, só fica tremendo, né? Agora, quando a gente está com calor, naquele verãozão, a gente se movimenta, né? É muito mais energia cinética, né? Enquanto você está com frio, você fica mais retraído. A mesma coisa ali. Então, você põe na geladeira o alimento, as moléculas elas vão ficar mais sem movimento, né? E por isso que elas diminuem a chance de ocorrer a reação química, que no caso seria a degradação do alimento. Isso é a temperatura que está envolvida. E aí a segunda é a superfície de contato, porque é o ato de você cortar o alimento. Deu o exemplo da carne moída ou da batata, né? Se você corta, ela vai cozinhar mais rápido, porque você tem aumento da superfície de contato ali da água com o seu alimento e aquela transformação vai acontecer mais rápido. E a terceira, que é a produção de iogurtes, né? Que envolve aí a utilização de enzimas, que são catalisadores biológicos, que nós comentamos na outra aula. Tá bom, gente? Então, é essa pergunta que eu separei para a nossa segunda live, né, de Ciência da Natureza. Se tiverem dúvidas, pode perguntar.